O salmista nos ensina uma coisa muito importante. Ele faz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia nos ensina também no Novo Testamento que a casa do Senhor não é um lugar para onde a gente vai mais. A casa do Senhor é onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Ainda assim, no domingo nós vamos à casa do Senhor, mas a casa do Senhor não é esse prédio. A casa do Senhor somos nós reunidos adorando Deus. O domingo precisa e deve ser um dia diferente na nossa semana. O domingo precisa ser celebrado e esperado de uma maneira diferente na nossa vida. Por mais que nós nos acostumemos a vir para a igreja o domingo, eu preciso entender que é um momento de reunir a família e adorar aquele que nos une. Estava aqui conversando com a minha filha no momento de louvor e tentando ensiná-la os propósitos, que a gente vem fazer aqui. E ela bem dispersa assim, na hora do louvor. Eu disse: minha filha, você sabe essa música? Ela: sei. Então imagine Deus sentado no trono e cante para Ele, porque nós viemos aqui para adorar ao nosso Deus. Lembre-se disso todos os domingos. Tem um professor amigo meu que ele dizia o seguinte: nós somos o que nós fazemos todos os dias. Então essa é a nossa fé, essa é a nossa consistência, é aquilo que a gente aprende na palavra, que nós possamos esboçar isso todos os domingos. Mas de fato, hoje é um domingo especial, um domingo no nosso calendário, no calendário que a gente tem um privilégio de ter, um calendário cristão, onde nós celebramos a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, independente de ser conectado exatamente, através dos anos, com a ressurreição de Jesus Cristo. É óbvio que não dá para conectar exatamente, todo ano a nossa Páscoa muda o dia, mas é um momento reservado para a gente se lembrar desse momento especial. E aquilo que aconteceu com Jesus tem profundas conexões com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós cremos. E eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês nessa noite. Quando nós compramos um produto, geralmente esse produto tem uma garantia, Hoje tem até a modalidade de você comprar uma garantia estendida, Você quer comprar uma garantia estendida por mais um ano, O produto tem um ano, ele fica valendo aí por 2 anos. E é interessante que enquanto aquela garantia é válida, a gente está tranquilo. Teve uma bronca danada, quebrou, primeira pergunta é: está na garantia? Se estiver na garantia, está ótimo. Teve um dia desse que meu carro não queria ligar, e eu fiquei naquela agonia, Como é que faz? E quando eu fui, eu disse assim: vamos ver se a bateria está na garantia. Faltava 5 dias para acabar a garantia da minha bateria. Ai, que alívio, Levei, troquei, ganhei uma bateria nova. A garantia agora é de 3 meses, já deve ter acabado. Mas nós temos essa sensação de que enquanto aquilo está na garantia, nós temos uma tranquilidade. Agora, quando nós olhamos para aquilo que nós temos investido na vida, fora dos elementos materiais, aquilo que nós temos gastado nossa energia, aquilo que nós temos gastado nosso tempo, quais são as nossas garantias? O que é que nós precisamos ter sobre essas coisas, sobre esses investimentos, que nós possamos gozar da mesma sensação de tranquilidade? Quais são as garantias do tempo que a gente tem investido em estudo? Quais são as garantias que nós temos do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa aposentadoria, do nosso emprego? Quais são as coisas que nos garantem, que nos deixam tranquilos em meio aos investimentos da nossa vida? E olhando mais além, olhando todo o percurso da nossa vida, o que é que faz você ficar tranquilo, porque você tem a certeza que você tem a garantia daquilo que ocorrerá diante da morte? O que é que vale tudo que a gente está investindo? Todas as coisas onde nós gastamos o nosso tempo, a nossa energia, a nossa força. Qual é a nossa garantia que tudo isso que a gente está investindo, de fato, vai dar certo e vai dar num bom final? É por isso que eu quero ajudar você hoje a ter um olhar sobre as garantias que Jesus nos dá através da ressurreição de Jesus Cristo.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 15, perdão. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 5. Primeira Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos, depois apareceu de uma vez só a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados, pelo contrário. Eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu que tenho feito isso, mas sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles, o importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, louvamos, Senhor Deus, o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra e te agradecemos, ó Pai, por esse momento especial onde nós podemos pregar a maior boa notícia que nós podemos pregar para qualquer pessoa. Jesus Cristo ressurreto, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para estar compreendendo, Pai, o coração do Teu amado Evangelho, Senhor. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo muito especial, porque ele vai falar sobre ressurreição do início até o fim. É também um desafio para a nossa fé, porque nós que vivemos com as várias facetas da morte, nós temos dificuldade de acreditar, nós temos dificuldade de crer numa notícia tão boa como ressurreição. Principalmente quando nós colocamos isso a longo prazo, né? E as dificuldades que essa doutrina pode trazer para a nossa mente e para o nosso coração. Mas o que Paulo está preocupado aqui é que os coríntios começaram a acreditar em algumas coisas e começavam a colocar em questionamento todo o Evangelho. E isso é um problema muito sério, porque a Bíblia está conectada na pessoa de Jesus Cristo. Quando eu estou conversando com pessoas que estão no início da caminhada, existe uma pergunta que eu sempre trabalho com eles e eu sempre ressalto isso. É muito importante termos bem definido no nosso coração quem é Jesus Cristo. Essa pergunta parece uma pergunta simples, né? E há muitas respostas, né? Vamos dizer assim, corretas para essa, mas não é uma resposta simples. Porque todas as grandes doutrinas, todas as grandes religiões, elas precisam decidir o que é que elas fazem, quem elas pregam a respeito de Jesus Cristo. Para você ter uma ideia, o islamismo fala de Jesus Cristo,
O Espiritismo fala de Jesus Cristo. O catolicismo fala de Jesus Cristo. O cristianismo fala de Jesus Cristo. E várias outras religiões também falam de Jesus Cristo. Mas são Jesus Cristos completamente diferentes. Jesus Cristo é, de longe, a peça central da Bíblia e a peça central do Evangelho. Se Jesus ainda não é a peça central da sua vida, se você o tem e já percebeu, então, essa é a maior verdade que a gente pode ter. Se você ainda não percebeu que Jesus é esse elemento central da sua vida, ele é a peça que está faltando. Tudo que ele faz, tudo que ele é essencial para nós. Mexer na pessoa de Cristo é mexer diretamente com a nossa fé, diretamente com aquilo que nós acreditamos e somos. Os gregos, qual era o grande problema dos coríntios? Os gregos, eles acreditavam que o espírito, a parte imaterial do ser humano, ela é boa, mas a parte material, ela é ruim. Então eles acreditavam que a alma era eterna, mas o espírito, por ser ruim, ele fazia parte dessa realidade. Ele ia se acabar e a alma iria viver eternamente. Dentro desse processo, não há espaço para ressurreição. Porque o corpo morre e a alma vive eternamente. Então, não tem ressurreição dentro desse processo. Então, o que eles começaram a afirmar, influenciados por essa filosofia que vinham, né, do redor deles, e até algumas correntes do cristianismo desviados, né, pós-Jesus, eles começaram a afirmar que mortos não ressuscitam. A alma é eterna, mas os mortos não ressuscitam. E eles começam a pregar isso achando que isso não tem problema de ser pregado junto com o cristianismo. E não percebiam a severa implicação disso. Porque se morto não ressuscita, o que acontece? Cristo não ressuscitou. Como eles tinham essa dificuldade de crer na ressurreição, eles começaram a espalhar isso. Meus irmãos, quando nós ficamos nesses dilemas, nós precisamos tomar decisões muito difíceis. A Bíblia, ela nos manifesta a vontade e o poder de Deus. E ela foi escrita, apesar de Deus usar vários homens em vários locais, em várias culturas, o Espírito Santo é aquele que guiou todo o processo de escrita da palavra de Deus. Logo, indiretamente falando, a Bíblia tem um autor só. E que quando nós a lemos e oramos, nós podemos conversar com ele. Nós temos um livro da qual a gente pode ter o autor, né? Na verdade, habitando dentro de nós e pedindo que ele nos ajude nesse processo de ler o livro dele. É uma coisa raríssima de você comprar um livro e poder perguntar ao autor, né? O que é que o autor quer dizer naquilo dali? Você geralmente só tem o livro, coisa tal, que aqueles que são crentes em Cristo Jesus têm esse privilégio. Então, a Bíblia, ela trabalha como um livro interligado, onde, para a gente entender, a gente precisa entender o todo, como as coisas se conectam. Por quê? Porque ela tem um autor só. Então, a gente não pode escolher algumas coisas para crer e outras coisas para não. É interessante que nessa caminhada pastoral, né, do meu tempo de ministério, eu já encontrei algumas pessoas que falam assim, pastor, eu creio em umas partes da Bíblia e em outras não. Certo. Aí eu gosto de fazer a pergunta, e qual é a parte da Bíblia que você acredita? E pasmem, muita gente diz assim, eu creio em Apocalipse. A parte mais difícil. Você entende o que tem em Apocalipse? Entendo. Está melhor do que eu. Tem muita coisa em Apocalipse que eu não entendo. Eu creio, mas eu não entendo. Aí a próxima pergunta é mais difícil, eu faço. O que é que faz você não acreditar em algumas partes e acreditar em outras? Qual é o critério que a gente faz e olha para a Bíblia e fala assim, não, essa parte aqui eu não gosto. Essa parte aqui eu não creio. Qual o critério? Agora, pela parte que você não acredita, é muito fácil derrubar a parte que você acredita. Uma pessoa que só acredita em Apocalipse, como é que ela vai entender Jesus Cristo como aquele que abre o livro da vida, como aquele que reina sobre todos? Como é que ele chegou nessa posição? Por que tem essa
essa história toda em Apocalipse, de Jesus Cristo como rei, você precisa entender que esse rei foi pregado na época que ele veio, né? Eles, meu reino não é desse mundo. Eu preciso entender que ele foi pregado na época de Davi. Essa história de Jesus como rei está conectada no resto. Então, se você acredita em Jesus como rei, acredito, então vem cá. A gente vai levando ele pelo resto dos livros. Porque é o mesmo Jesus. E os livros estão conectados. Se você derrubar uma parte da Bíblia, as outras caem juntas. Porque quando uma mentira é contada, o resto desmorona junto. Tudo tem que ser verdade. Ou então, tudo é mentira. E Paulo começa a demonstrar isso aqui no texto. Ele fala, olha, vocês estão dizendo que morto não ressuscita. Se morto não ressuscita, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, aquilo que os apóstolos estão contando é uma mentira. Que era o que os judeus mais queriam na época, que fosse uma mentira. Inventaram uma história para que fosse uma mentira. Se o que os apóstolos estão contando é uma mentira, então eles estão afirmando que Deus fez algo que ele não fez. E eles estão tornando Deus mentiroso. Se Deus é mentiroso, então a Bíblia é mentirosa. Se a Bíblia é mentirosa, então a salvação é uma farsa. Não tem mais nada do que crer. Se a salvação é uma farsa, o cristianismo é uma enrolação, então não tem mais propósito. Tudo porque o morto não ressuscita. Paulo começa a fazer essas interligações das verdades da palavra de Deus. É o efeito dominó do Evangelho. A razão para estarmos aqui hoje é porque nós servimos a um Deus vivo. Que quando nós oramos aqui, Ele ouve de fato onde Ele está. Porque quando nós somos levados a pedir perdão pelos nossos pecados, Ele nos conta os nossos pecados, sem que ninguém sussurre no nosso ouvido. Porque nos momentos em que a palavra dele é pregada, no meu coração ele me fala, ele me traz, ele me aplica, ele me fortifica. Nós estamos nesse momento no meio de um relacionamento com o nosso Criador, através do culto que nós prestamos a ele. E isso só é possível porque é um Deus vivo. Por mais relacionamento que eu tenho com uma pessoa, se ela morrer e eu for para o túmulo dela, não tem relacionamento mais. Eu chego lá e começo a responder, fulaninho, a gente viveu muita coisa boa. Ele vai responder? Por mais que o nosso coração anseie, ele não responde. Jesus não é um carpinteiro que virou um rabino e que hoje está morto, deixando várias promessas que ele não pôde cumprir. As coisas que Jesus falava não eram coisas de homem, eram coisas de Deus. Se Jesus não for Deus e não ressuscitou, tem coisas que ele se torna vazia. O conteúdo principal do Evangelho é Jesus Cristo. Se ele morreu, a mensagem fica vazia, comum, não tem poder, não tem transformação. Jesus afirmou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Como é que alguém diz que ele é a vida e a morte ganhou dele? Se a morte ganhou de Jesus, então ele não é mais o caminho e ele também não é mais a verdade. Todas as coisas estão interligadas. Jesus Cristo é a garantia da verdade e Paulo está querendo mostrar para esses homens o quão infundado é essa versão deles. Porque ele fala, gente, como é que vocês estão dizendo que Jesus não ressuscitou? E Paulo aqui começa a colocar, a partir do versículo 3, a partir do versículo 5 mesmo, né? Todas as aparições de Jesus. Ele fala, olha, ele apareceu para Pedro, depois ele apareceu para os 12, depois ele apareceu para 500 pessoas. Isso aqui é o único lugar que você vai encontrar esse aparecimento aqui. Só Paulo registra essa aparição de Jesus para 500 pessoas. Depois ele fala, diz, olha, apareceu para Tiago, o irmão de Jesus,
apareceu para todos os apóstolos e depois apareceu para mim. Como é que você vai dizer para mim que Jesus não ressuscitou? Eu vi ele. Dessas 500 pessoas, na época que Paulo escreveu, tem gente que está viva. Vá conversar com elas. O que é que ele está querendo dizer? É verdade. Não tem como a gente negar. Todos viram. A gente não está falando nem de fé. Para eles, não era uma questão de fé, não. Porque fé é a certeza daquilo que não se vê. Não é uma questão de fé para eles. Para a gente o é. Para eles não era. Eles tinham visto Jesus ressurreto. Tomé duvidou. Ele precisou ver, ele não teve fé. E aí Jesus disse, olha, feliz aquele que crê sem ver. Você precisou ver para crer. Jesus é a garantia, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós não estamos seguindo uma mentira. Se você tem dificuldade de acreditar que Jesus ressuscitou, então você está com dificuldade com o evangelho inteiro. Você está com dificuldade com toda a mensagem do evangelho. Mas você pode se perguntar, por que eu preciso tanto que Cristo tenha ressuscitado? Por que acreditar nessa verdade é algo tão importante para a gente? A resposta está no versículo 17 e 18. Se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo neles estão perdidos. A morte e a ressurreição de Jesus é a solução para o maior problema que assola o nosso país. Qual o maior problema que nós temos no Brasil? Corrupção. O maior problema que nós temos no país chama-se pecado. O maior problema que nós temos na história da humanidade é o pecado. Tudo que nós fazemos que desagrada a Deus nos afasta dele. Cria uma dívida para com Deus que a gente não pode pagar. E isso nos faz ficar debaixo da ira de Deus. Meus irmãos, eu preciso confessar uma coisa. Eu demorei muito tempo para entender um texto da palavra de Deus e eu não quero que você demore muito tempo. Jesus, quando está para ir para a cruz, ele faz uma oração lá no Getsemane. Ele chega para o pai e fala assim, pai, se possível, quem sabe o resto? Afasta de mim esse cálice. Cálice de quê? Cálice. Você vai precisar de Apocalipse para entender. Porque em Apocalipse, Deus fala que ele derrama o cálice da sua ira sobre a humanidade. O cálice que Jesus está falando é, eu vou ter que receber o cálice da ira de Deus sobre mim, para que haja perdão dos pecados dos outros. Quando Jesus ora, Deus meu, por que me abandonaste? É o momento onde Deus está derramando toda a sua ira, todo o inferno sobre Jesus. Nenhum filme vai captar esse momento. Porque é um sofrimento espiritual tremendamente terrível que Jesus suportou na cruz. Muito pior do que todas as consequências físicas da crucificação. O cálice da ira de Deus, que é reservada para nós, foi derramada sobre Jesus Cristo. Se esse problema não for resolvido, o cálice da ira de Deus está nos aguardando. Quando nós morrermos, verá o juízo e seremos condenados a ficar eternamente longe dele. Esse é o nosso maior problema. Nosso maior problema não são nossas contas para pagar. Nossos maiores problemas não são os nossos problemas de saúde. Nossos maiores problemas não são os nossos problemas emocionais. São problemas. Nos incomodam, nos entristecem, mexem conosco. Mas todos eles são temporais. Nós temos um problema eterno diante da nossa frente. E muitos agem, vivem com aquele mote no coração, né? Que os olhos não veem,
O coração não sente, ninguém está vendo o inferno, né? Ninguém está vendo, vez após vez, o julgamento acontecendo diante de Deus, pessoas sendo levadas diante dele e sendo declaradas culpadas porque não têm o perdão de Jesus Cristo. Então segue, isso não vai acontecer. Achamos que a nossa vida está bem, apesar das dificuldades, né? E Deus, em muitos momentos, pela sua graça, nos permite que a gente enfrente o poder, o peso que o pecado traz. Sentimos aquele falta de senso de propósito na vida. O que esperar depois da morte? No que é que a gente está investindo? Somente o amor de Cristo Jesus nos faz completo. Mas como muitos ainda não encontraram ainda, vão dedicar-se a outras coisas. Se dedicam ao sexo, à bebida, sucesso profissional, dinheiro. Coisas boas desse mundo. Mas que a garantia é desse tamanhozinho. Rápido, 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 rápido. Param de satisfazer. Na verdade, essas coisas não foram feitas para nos satisfazer. É por isso que a gente quer de novo. Essas coisas, a parte do doador delas, elas só servem para nos escravizar. Quando essas coisas vêm conectadas à vontade e às regras do Criador, ela vem para nos alegrar, mas não para nos escravizar. Se Cristo não ressuscitou, então é porque a sua morte foi justa, como a nossa é, por conta dos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, é porque o sacrifício dele foi imperfeito e Deus não o aceitou. Logo, nós não temos solução para o nosso pecado e nós continuamos perdidos. Por isso que é importante crermos que Cristo ressuscitou. Sem Jesus Cristo, nós continuamos no pecado, debaixo da ira de Deus, sem solução para essa situação. Cristo não só é a verdade, é a garantia da verdade. Cristo não só é a garantia contra o pecado. Mas Cristo também é importante para a construção do Evangelho, para transformar a nossa vida, mas também para aquilo que nós vamos viver. O que é que estava acontecendo na época? Veja o que Paulo fala aqui, ó. Versículo 19, versículo 18. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Naquela época estava começando a haver uma perseguição contra os cristãos e pessoas estavam morrendo, sendo assassinadas. Simplesmente por quê? Porque diziam, eu creio em Jesus Cristo. E por que que elas decidiram crer numa coisa que podia matá-las? Você está afim de uma coisa dessa? A gente deixa de comer salsicha porque, né? Tira, né, 3 dias da nossa vida, né? Esse negócio, né? E agora você tem uma fé que pode matar você? Pode. No Brasil, muito improvável. Mas naquela época, muito provável. Que força é essa que existia nessa fé, que as pessoas continuavam crendo nela, apesar da ameaça de morte? Ele falou, olha, tem ameaça de morte, mas tem ressurreição depois. Eu vou perder o quê? E a ressurreição me leva para estar junto com Cristo eternamente. Eu estou perdendo o quê? Eles não viam que eles estavam perdendo. E de fato, milhares e milhares entregaram as suas vidas ao fogo, à serra, ao dente dos leões, crendo em Cristo Jesus, porque eles criam que o Cristo em que eles criam era vivo, ressurreto, ressuscitado, e por isso ocorreria com eles também. É o mais difícil, mais longe que a nossa fé em Jesus Cristo pode ser levada. E talvez a gente precise chegar nesse nível. Eu não sei. Quais são os planos de Deus para o Brasil? Eu quero? Claro que eu não quero. Mas nós precisamos entender que a fé que nós carregamos é para além dessa vida. E Paulo fala isso. Se a nossa esperança em Cristo
só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se você crê em Jesus Cristo, mas essa fé em Jesus Cristo, ela só é suficiente para o que você vai viver aqui, você é infeliz. É muito sério o que Paulo está falando aqui. Ele está falando assim, diz, olha, vou traduzir na linguagem de hoje. Jesus Cristo não é um ajudante para a sua vida acontecer do jeito que você quer. Jesus Cristo é uma esperança de que, mesmo que a sua vida seja pautada por sofrimentos, depois dela há um galardão que você não consegue nem calcular esperando. E que vai ser desfrutado por 15 minutos? Não, eternamente. Se os meus olhos pararem na morte, seguir a Cristo não tem vantagem. Qual é a vantagem da gente dedicar um dia da nossa semana para vir para a igreja, para ouvir, para chegar aqui e ouvir que a gente está errado, né? Era melhor viver do jeito que quer, do jeito que o coração quer, sem estar se preocupando se está pecando, se não está pecando, se agrada a Deus, se nos agrada a Deus, tendo que frear coisas que me dá prazer. Melhor viver do jeito que quiser. Mas nós vivemos porque nós cremos em um Salvador que nos ama e deu a vida por nós. E que nós não queremos agradar a nós queremos agradar a Ele. E que Ele está vivo. E que depois dessa vida a gente vai ficar eternamente com Ele. Se a nossa esperança em Cristo se resume somente a essa vida, então Jesus Cristo virou só um estilo de vida. Jesus Cristo virou só mais uma das filosofias de vida que existe. Não, fulano é Rastafari, cicrano é cristão. É só uma filosofia de vida, um jeito de viver. Jesus Cristo não é só um jeito de viver, Ele é uma pessoa viva, poderosa e que nos traz bênçãos tremendas e desafios grandes durante essa vida, a qual nós nos propomos a servi-lo, porque nós cremos que Ele não é o nosso ajudante nesse mundo, mas sim que Ele é o Senhor desse mundo e que nós servimos a Ele. Quando a promessa da nossa ressurreição por causa de Cristo, quando nós entendemos que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos unidos a Cristo, por isso que a Bíblia fala muito em estar em Cristo, né? A gente não consegue dizer isso em pessoas. Por mais que eu seja casado com a minha esposa e eu tenho um bom casamento, eu faço. Daniel está em Rosângela. Está com. Mas com Cristo há uma união perfeita, um com o outro. O que acontece com ele? Acontece comigo. Cristo morreu para os seus próprios desejos e vive para a vontade do Pai. Assim precisa ser em mim também. Cristo morreu na carne e ressuscitou. Assim será para nós também. Cristo está reinando. Assim será para nós também. Quando nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus, a morte não é mais um fim. A morte é só uma passagem. Jesus conta uma parábola maravilhosa. E um homem que é encontrado com as suas sementes na mão e ele está chorando. Porque ao colocar aquelas sementes dentro da terra, ela vai morrer. Qual é a verdade sobre esse homem? Ele não conhece a verdade. A semente não morre quando a gente coloca sobre a terra. Na verdade, quando a semente é colocada sobre a terra, aí é que a vida aparece. Jesus fala, assim é essa vida. É como uma semente. Ela vai ser colocada sobre a terra. Você vai ver o que é vida depois que essa semente entra na terra. Sabe o que é mais maravilhoso? É que todos aqueles que amam a Cristo Jesus nos aguardam para esse grande encontro. Jesus está no monte da transfiguração, né, onde aparece Moisés e Elias. Você já imaginou a gente encontrar com todos os personagens que a gente estuda da palavra de Deus? Porque eles não são histórias. Eles são pessoas que creram na promessa de Jesus Cristo, estão vivos junto com aquele a quem creram. E todos aqueles que creram estão lá, reunidos debaixo da mesma família,
na grande morada, né, que Jesus disse que o Pai está fazendo. Com esse quadro em mente, é que Paulo consegue escrever em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 23. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que eu devo escolher. Estou certo que pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Paulo fala, olha, se você quiser saber o que eu quero, a minha vontade é deixar essa vida e estar com Cristo. Porque eu sei que isso é bem melhor. Oh, Senhor, tem misericórdia, porque a gente não acredita nisso. A gente sabe que vai ser bom, né? Mas deixa a gente aqui. Quanto mais profundo, mais íntimo for a ligação e o nosso relacionamento com a pessoa de Cristo Jesus, menos apegado você fica a esse mundo. Mais você quer se encontrar com o objeto, com o alvo do seu amor. A morte, para aqueles que creem em Jesus como Salvador, é o anseio de estar com Cristo, na esperança, na certeza da ressurreição, do encontro com Deus, com seu abraço, com seu sorriso. Com as palavras das quais nós devemos passar a vida esperando. Servo bom e fiel, entra no teu descanso. Eu tenho uma frase que eu repito para mim quando o negócio está bem pegado. No céu descansa. Todo crente na terra é um crente em missão. O propósito de Paulo querer continuar é para que ele possa continuar servindo aos seus irmãos. Não para que ele pudesse continuar desfrutando desse mundo. Nós estamos aqui em missão para servir à semelhança do nosso Senhor. Cristo Jesus ressuscitou. Ele mudou a história. Ele pode transformar a sua vida e lhe dar um futuro incrível. Se não fosse pela fé que Deus nos concede, seria incrível, mas é crível. Que Deus nos encha de alegria no coração, compreendendo o tamanho, a proporção, a graça, a maravilha do que é servir a Deus, do que é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, caminhando um dia depois do outro, nos fortalecendo para que a gente não duvide daquilo que está na palavra de Deus, ensinando vez após vez ao nosso coração aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos, Senhor Deus, te louvamos por essa notícia maravilhosa que o Senhor nos dá para carregar, Senhor. Não é história, não é ficção, não é conto de fada, é a história desse mundo. Esse mundo caminha, ó Pai, para a Tua volta, como caminhamos, como cantamos hoje, Senhor Deus. E esse precisa ser o desejo do nosso coração. Que Tu retornes, Senhor Deus, cumprindo aquilo que o Senhor nos prometeu. Não sabemos quando, Senhor Deus, ninguém sabe. O Senhor falou que essa data está reservada no coração do Pai. Mas nós, os que cremos, sabemos que ela ocorrerá. Muitos estavam despreparados, Senhor Deus, para a Tua vinda. Mas nós queremos estar preparados para a Tua volta, Senhor. Senhor Deus, que a mensagem da ressurreição de Cristo Jesus, que o Senhor está vivo, encha o nosso coração, encha a nossa mente, Senhor Deus, e nos motive a caminhar a cada segunda-feira, ó Pai. Porque aquele que morreu por nós está vivo e caminha conosco todos os dias, conforme o prometido. A nossa vida encontra propósito na Tua glória, Senhor Deus, em viver para a honra e para a glória Tua, Senhor Deus.
Nos ajuda, Senhor Deus, a crer e a moldar a nossa vida em prol dessa verdade. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.